Bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Aqui você aprenderá lições que realmente transformam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixa assim o seu like neste vídeo da nossa lição. De lembrar que nós agora entramos num novo trimestre, onde nós estamos a analisar assim o livro de Filipenses e Colossenses, ou seja, carta de Paulo aos Filipenses e Colossenses. E nós agora chegamos na lição número 6, que tem como tema confiança somente em Cristo. Uma lição tão importante, onde nós aprenderemos lições de dependência totalmente da graça de Cristo. Então pegue a sua Bíblia e juntos vamos viajar assim nesta lição maravilhosa. Veja comigo aí o verso-chave desta semana, que nós encontramos em Filipenses capítulo 3, versos 10 até 11, onde diz: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceba só a abordagem do apóstolo Paulo. Ele diz que a coisa mais importante, a coisa mais que interessa para ele é realmente conhecer a Cristo, os seus sofrimentos, participar dele também e poder assim alcançar a ressurreição. Que desejo extraordinário, né? Exatamente. Esse tem que ser o nosso desejo como cristão. Conhecer somente a Cristo e nada mais. Então nós entramos aqui no tema também sobre a justificação pela fé. De vez em quando, nós às vezes pensamos que nós podemos adicionar alguma coisa para nos salvarmos. Mas a lição desta semana vai nos fazer entender que nós precisamos totalmente da graça de Cristo para que nós sejamos salvos. Porque até as boas obras das quais nós faremos não são nossas, mas é resultado da fé que nós temos de Cristo. Então, avançando ainda mais, nós encontramos aqui, na parte do domingo, alegrando-se no Senhor. E nós lemos aí em Filipenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, onde aqui temos algumas perguntas a responder, que são estas. Que aspectos positivos e negativos Paulo destaca nesse texto e como eles se relacionam? De que forma ele descreve os crentes? Aí, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele orienta que nós devemos nos alegrar no Senhor. E ele também diz que alguns confiavam na carne. Vamos analisar a primeira parte. Quando ele diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, o que isso significa? Significa dizer que nós temos que estar no Senhor. A nossa alegria está somente em Deus. A nossa fonte da alegria e felicidade está somente em Deus e não nas coisas deste mundo. É interessante que o ser humano, ao longo do tempo, ele busca a felicidade em muitas coisas. Mas ele percebe que em muitas coisas que busca, somente encontra o vazio no seu coração. Ou, aliás, aumenta o vazio no seu coração. Neemias capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não existe felicidade ou alegria fora do Senhor, porque Deus é a fonte de toda a alegria. E ainda mais, quando nós avançamos aqui no nosso comentário da lição, diz que tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína. Então, se nós queremos encontrar a felicidade verdadeira, nós precisamos da palavra de Deus, que vai nos dar orientações claras, instruções, para que então nós tenhamos assim uma alegria plena e genuína. A alegria do mundo, ela é passageira, ela é temporária, mas a alegria que Deus dá, ela é permanente e dá paz assim ao coração. Então está na hora de nós começarmos a buscar a fonte da alegria e felicidade, que é Deus. Para da segunda-feira, a vida anterior de Paulo. Nesta parte, nós vamos aqui aprender sobre a diferença do legalismo e da fé. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 4 até o verso 6, praticamente ele narra aí a sua história passada. Ele fala da sua vida anterior. Ele era fariseu, ele era zeloso da lei e era perseguidor da igreja de Cristo. E a nossa lição pergunta, aqui nesta parte, quais são esses aspectos? Ou seja, Paulo menciona diversos aspectos de sua vida que, em outro tempo, ele viu como motivo de orgulho. Quais são os aspectos? Como você descreveria os pontos positivos de sua própria vida, tanto do passado quanto do presente?
Então encontramos aí que o apóstolo Paulo, ele tinha aí o zelo pela lei e também tinha a obediência à lei. Nesse caso, ele era alguém zelador da lei. Alguém que obedecia à lei de Deus, não por princípios, mas sim por letra. Por que não por princípios? Porque ele matava os cristãos. Ele perseguia aqueles que Deus honrava, aqueles que Deus havia levantado para trazerem a luz do Evangelho. É esse povo que ele perseguia. Até que um dia, em Atos capítulo 9, é dito que este homem teve encontro com Cristo e então ficou cego para as coisas deste mundo e os seus olhos espirituais foram abertos para assim ver as coisas celestiais. É onde ele percebeu que de tudo o que ele fez no passado, de todo o legalismo que ele vivia judaico, tudo praticamente era uma perda. Era um orgulho espiritual. Ele descobriu que a salvação está somente baseada em Cristo Jesus. Nenhuma boas obras o ser humano pode fazer para poder se salvar. Somente Cristo é quem pode salvar a humanidade e nada mais. E então, avançando ainda mais na nossa lição, temos aqui a parte da terça-feira. O que importa? O que importa realmente? O apóstolo Paulo, ele vai poder falar que ele então trocou todas as coisas do passado por amor a Cristo Jesus. Ele deixou os valores que ele tinha, que considerava que poderiam lhe dar salvação, e aceitou os padrões do céu. Como diz aqui a nossa lição, ele trocou a moeda do judaísmo para aceitar assim a moeda celestial. Como ele disse em algumas expressões, que a nossa lição até diz que ele usou a linguagem comercial, ou do comércio, de ganho e perda. Então ele perde para as coisas do passado, para todo o legalismo que ele tinha, e agora ele ganha a Cristo Jesus. E diz mais, ou seja, no livro The Advent Review and the Sabbath Herald de 1890, no dia 1 de julho, diz assim: aquele que desceu do céu pode falar sobre o céu e apresentar corretamente as coisas que formam a moeda do céu, sobre as quais ele estampou sua própria imagem e inscrição. Ele conhece o perigo em que se encontram aqueles a quem veio tirar da degradação e exaltar a um lugar ao seu lado, em seu trono. Ele aponta o risco de se derramar afeto sobre objetos inúteis e perigosos. Ele busca desviar a mente daquilo que é terreno para o celestial, para que não percamos tempo, talentos e oportunidades com coisas que são pura vaidade, pura vaidade. Então perceba só que Deus, ele quer que nós possamos ter uma visão espiritual das coisas e não ter a visão carnal, uma visão mundana. O apóstolo Paulo tinha uma visão limitada, uma visão carnal, mas quando se encontrou com Deus, praticamente ele teve assim uma visão espiritual. Você quer ter essa visão espiritual? Acompanhe comigo ainda a lição, nós vamos ver ainda pela frente. E aqui nós temos então uma história que encontramos em João capítulo 9, onde Jesus curou um cego de nascença, e aí Jesus Cristo deixou algumas palavras muito importantes e interessantes. Ele disse assim: eu vim a este mundo a fim de que os que vêm vejam, a fim de os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Como é que esse princípio pode ser aplicado à sua própria vida, ou à nossa própria vida? Nós percebemos que enquanto nós nos mantermos orgulhosos espiritualmente falando, nós não teremos visão aberta para as coisas celestiais. É somente quando nós abrimos ou permitimos que Deus abra a nossa visão espiritual, então, por meio da humildade, é daí que nós podemos ter assim uma visão clara das coisas. Então, nós precisamos aprender a ter a humildade, porque enquanto você se manter orgulhoso, Deus não vai poder abrir a visão espiritual para você ver as coisas celestiais. Então, está na hora de nós começarmos a deixar os valores deste mundo e aceitar os valores
do céu. E a nossa lição pergunta: o mundo pode nos cegar para as verdades espirituais e para aquilo que realmente importa? Qual é a chave para manter nosso olhar fixo no que de fato tem valor? Eu respondi: comunhão com Deus. É necessário uma comunhão com Deus diariamente para que então nossa visão espiritual nós não possamos perder. Lição da quarta-feira. A fé de Cristo. A fé de Cristo. Apocalipse, capítulo 14, versos 12. Diz aí: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Para dizer que nos últimos dias, o povo de Deus precisa ter a mesma fé que Jesus teve. A fé plena, uma fé entregue totalmente ao Pai. Jesus foi alguém que viveu totalmente para Deus. Assim também os seus seguidores, nos últimos dias, eles precisam viver a altura de fé como a de Cristo. Assim como diz Paulo, que nós precisamos crescer até a medida da estatura de Cristo. Isto é maravilhoso. Então nós encontramos aqui algumas passagens que nós precisamos ler, que é Efésios capítulo 1, versículo 4, onde diz que Deus nos escolheu desde a fundação e nos escolheu para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, que não conhecia pecado, foi feito pecador. Ou seja, ele foi, como posso explicar? Ele recebeu toda a culpa do pecado, para que eu e você pudéssemos ser chamados justos e santos, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus. E também Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala que nele, em Jesus, habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Para dizer que Jesus, ele também não só foi homem 100%, mas como também ele é Deus 100%. E também Gálatas capítulo 2, versos 20, um texto muito conhecido que diz: não sou eu quem vivo, ou seja, já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então são palavras realmente que nós precisamos colocar e internalizar na nossa mente. Que nós precisamos viver totalmente para Cristo Jesus. Deixar que o nosso caráter seja transformado e levado à semelhança e imagem de Cristo. E então, nós lendo aqui ainda mais a nossa lição, vai poder falar realmente o que significa estar em Cristo. A expressão estar em Cristo realmente quer dizer comunhão, quer dizer uma convivência com Cristo diariamente. Assim como o livro de Filipenses também 3:9, onde vimos aí alguns elementos que o apóstolo Paulo vai mencionar, que nós precisamos aprender a não ter nossa justiça própria. Ter justiça própria é você se julgar que já está salvo, porque você talvez faz boas coisas, faz boas obras. Mas olha, a nossa salvação somente depende de Cristo Jesus e nada mais. A fé vai produzir agora boas obras. Estas boas obras realmente não é algo que você tem que se encaixar para a salvação, mas é o resultado da fé que você tem em Cristo Jesus. Então, nós precisamos aprender a ter totalmente fé em Cristo Jesus. E agora terminando, lembra-se de uma pergunta que ficou, de como é que então posso conhecer a Cristo? Quais são os passos que eu preciso dar para que o meu caráter seja semelhante a de Jesus Cristo? Porque nesses últimos dias, o que mais necessitamos como povo de Deus é o caráter de Jesus, é ter a mente de Cristo, para que nós possamos viver à altura e à medida da estatura de Cristo. E então, a nossa lição destaca aqui o livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 a 16, onde pergunta quais são os princípios, quais são os principais aspectos que Paulo aborda nessa passagem. Ele diz: conhecer a Cristo, esquecer o passado e avançar para o alvo. Então, encontramos aqui praticamente 3 elementos fundamentais que o apóstolo Paulo apresenta. O primeiro princípio, ou seja,
como a lição diz aqui mesmo, o primeiro aspecto que ele menciona é realmente conhecer a Cristo Jesus. Como é que nós conhecemos a Cristo? Nós conhecemos a Cristo praticamente quando estudamos a palavra de Deus. Cada vez mais que estudamos, mais nós conhecemos a Cristo e Cristo vai nos transformando, nos levando à altura dele para que nós sejamos a imagem e semelhança dele. E ainda mais também, podemos ver aí que Jesus, quando nós conhecemos a Cristo, nós então passamos a ter uma nova vida. Como diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, que nós então recebemos uma novidade de vida. O segundo aspecto que o apóstolo Paulo mostra nessa parte aqui é realmente de passar as dificuldades, as provações em Cristo Jesus. Cada provação que nós passamos é realmente um momento que Deus usa, é uma ferramenta que Deus usa para nos fazer crescer, para estarmos maduros espiritualmente. Então, se você estiver a passar por uma provação, não desista, porque esta provação pode servir para o seu próprio crescimento. E ainda mais também, o terceiro aspecto que a nossa lição aqui destaca é realmente esquecer o passado e avançar para o alvo. Correr para o alvo, para o prêmio da bendita esperança. Esquecer o passado. Tudo que você fez, tudo que você viveu no passado, seja vida errada de pecados, é necessário agora você esquecer e avançar para o alvo. Porque Cristo não é alguém que fica te prendendo no passado. Ele te perdoa e diz agora, filho, não peques mais e avance para o alvo. O nosso Jesus é alguém que perdoa, é alguém que dá forças e diz, filho, avance para o futuro. Não volte para trás, porque eu já lhe perdoei. E agora o que você precisa fazer é continuar correndo na caminhada cristã. É assim também que nós precisamos fazer, aprender a correr todos os dias com Cristo Jesus. E no estudo adicional, nós aqui encontramos praticamente mais uma vez a ênfase de que todo aquele que vive diariamente com Cristo vai poder assim ter um caráter transformado, um caráter levado a estar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amados irmãos, aqui nós fechamos a nossa lição, mas não podemos fechar sem ter assim as aplicações. O que essa lição tem a ver conosco? Essa lição vem nos ensinando que nós precisamos depositar totalmente a nossa confiança em Deus. Não precisamos depositar nossa confiança nos homens, ou nas nossas boas obras, ou na nossa justiça própria. Nós precisamos aprender a depositar total confiança em Deus, em Cristo, porque é nele que está baseada assim a nossa salvação. É assim que nós agora podemos dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei em quem tenho crido. Então chegará um momento em que nós também poderemos dizer isso. Eu sei em quem tenho crido. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não baseie a sua fé nas coisas deste mundo, talvez nos trabalhos religiosos que você faz. Nós precisamos aprender a basear a nossa fé em Cristo Jesus. Porque foi Ele quem deu o maior sacrifício para que nós tivéssemos assim a vida. Então, amado irmão, que você busque a Cristo e deposite total confiança em Jesus, porque somente Ele é quem pode lhe salvar. Que Deus o abençoe e mais uma vez lhe convido a se inscrever no canal, a ativar as notificações e também a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outros amados irmãos. Que Deus o abençoe e até na nossa próxima lição.